Oi pessoal, vídeo novo no canal. E eu vou falar sobre um tema, eu acho que eu tinha prometido que eu não ia mais falar sobre isso aqui. Porque eu acho que é um tema sensível pra mim e que induzia as pessoas a se acharem superpoderosas e não agir conforme a minha orientação, que é uma imigração consciente, sem se a gente fazer de ânimo leve. Então, eu procurava não abordar esse tema aqui. Mas, diante de algumas circunstâncias, eu refleti, falei assim, se eu não explicar, aí é mais uma razão para as pessoas fazerem o errado. Então, é melhor que eu explique. E como eu disse para vocês há um tempo atrás, eu faço parte de um grupo de advogados, a gente estuda todos os sábados. E eu, por acaso, apesar de estar calor, verão, eu tô com roupa de piscina. Isso daqui não é um hobby, é uma saída de praia. Mas eu vou ainda aproveitar o sol, porque a gente tem um sol aqui em Portugal até às 9h30 da noite. Então dá para estudar e se divertir. Então hoje eu vou falar sobre um tema sensível, que é a recusa de entrada em território português na imigração. Como a gente faz nesses casos? Eu acho que esse vídeo não vai só servir para famílias e pessoas interessadas na imigração, mas vai servir também como uma via de conscientizadora para advogados novatos, porque é muito comum. Olha, assim, sou advogado no Brasil, quero mudar de país, eu sei que em Portugal a gente pode advogar, vou me inscrever no site da ordem, e quando eu chegar para atender a comunidade de brasileiros, porque eu só trabalho com brasileiros, porque eu sou brasileiro, moro no Brasil, portanto eu não sei tratar de outros temas, eu vou fazer o quê? Vou ser advogado de imigração. E sendo advogado de imigração, como é que eu faço para ganhar dinheiro rápido? Porque eu vou me intitular como advogado de imigração, tenho a minha carteira da Ordem dos Advogados, ou seja, eu tô habilitado. É como se fosse os seus primeiros dias de direção com a sua carteira de motorista nova. O que você vai fazer? Você bate. Porque é muito comum as pessoas baterem quando elas estão recém-habilitadas. E é mais ou menos isso que acontece. E aí você vira um urubu de aeroporto. O que eu chamo de urubu de aeroporto? Aquela pessoa que fica lá fazendo plantão no aeroporto à espera de que haja um processo para que ela faça o seu recurso administrativo ao CEF. E como é que é a família? O que a família costuma fazer nesses casos? Bom, é assim, quando você é detido na imigração, você tem direito a um telefonema. E muitas vezes, antes de você se dirigir à salinha e ter os seus documentos entregues e tal, o seu telefone, você tá falando com a sua família. Ei, por favor, me tira daqui, tô desesperado. Não deixaram eu ter acesso ao território. Aí a sua família entra no Facebook, entra no Instagram, nos grupos voltados a brasileiros em Portugal e pergunta, por favor, eu preciso muito, porque o meu filho, meu marido, o meu tio, meu primo, enfim. Aí são várias as pessoas da família que costumam responder a essa chamada, né, de ajuda, e essa família pede às pessoas em Portugal para que indiquem o tal advogado que vai liberar lá do CEF. Muito bem, aí essa pessoa liga para a família, cobra 500, 600, 700 euros, não sei. Olha, tô indo lá no aeroporto. Chega lá no aeroporto, o que esse indivíduo faz? Entra com recurso administrativo no CEF, enche o seu bolsinho de dinheiro e depois de 1, 2, 3 dias, depende da dinâmica e de quanto o CEF está assoberbado de gente, o indivíduo volta para o Brasil. Tem o carimbo do passaporte de entrada recusada e é devolvido ao território. Quantas histórias vocês conhecem como essa? Mas são várias, gente, várias. O que a gente escuta Mas aí você fica assim, mas o cara não contratou um advogado? Uhum. E o advogado não fez o recurso? Uhum. Mas essa pessoa que ele contratou não conhece da legislação portuguesa. Essa pessoa que ele contratou não entende das miudezas, dos caminhos. Então, o que a pessoa faz? O advogado novato e talvez até o advogado antigo. Porque o que interessa para o advogado não é, muitas vezes, o resultado. Muitas vezes, para esse advogado, o que interessa é que, olha, eu fui lá, eu disse que ia, eu fiz o meu recurso, mas não deu certo. Ou seja, eu não compromisso com o resultado. Nós podemos, enquanto advogados, garantir sucesso? Não. Se o advogado diz assim para você, olha, isso aqui é 100% de certeza, sempre vai funcionar,
Não, não é verdade. Porque nada nessa vida é 100%. Mas se ele usa o instrumento errado, e não é um errado porque a lei não previu, é o instrumento errado porque é ineficiente. Existe recurso administrativo? Existe. Esse recurso é eficiente para esses casos? Não, por uma questão de urgência e por uma questão de tempo. Então, o que o advogado deve fazer? Ele deve usar do instrumento administrativo correto. E esse instrumento está previsto na legislação. Mas a lei portuguesa, ela pode dar a entender a você que, vamos dizer assim, se eu fiz o caminho que o CEF previu, que é a impugnação judicial da decisão, que é uma previsão até do artigo 39 da Lei 23/2007, que é a Lei de Imigração. E eu tive o recurso, eu tive a minha providência negada, é porque ia ser negado de qualquer maneira. Não é verdade. Porque existe um perfil específico, uma situação que a gente pode aplicar à situação da pessoa na imigração para que ela não venha a ser devolvida ao território, ok? E que artigo é esse? Eu vou usar o artigo 109 do CPTA, que nada mais é do que o Código de Processo dos Tribunais Administrativos. O artigo 109 tem um instrumento que se chama Intimação para a Proteção de Direitos, Liberdades e Garantias. Mas é todo advogado que sabe usar esse instrumento? Então, eu vou pressupor que você, advogado, que está numa situação como essa, você vai entender que aquele caso que foi apresentado cumpre os requisitos do 109. Bom, e aí, para essa situação, o juiz vai aplicar a lei de maneira, vamos dizer assim, rápida, eficiente. A eficácia da medida, ela vai estar garantida porque a pessoa não vai ser devolvida, a pessoa vai ser ouvida, vai existir um devido processo legal, ok? Porque se você faz recurso, também é um devido processo legal, mas é um devido processo legal que não chega na efetividade da medida, que é a pessoa não ter que voltar ao país. Agora, se você usa corretamente o 109, aí a coisa muda de figura. Priscila, eu usei o 109, ou melhor, o meu caso, eu acho que ele não cai bem no 109. Talvez tenha um outro instrumento para mim, porque eu acho que o juiz vai olhar para aquela situação e vai falar assim, nossa, mas não tem tanta liberdade individual assim para sendo negada. Eu acho que não vou aplicar o 109 não, então vai converter. O que ele vai fazer? Acho que eu vou usar o 112. É um outro artigo que fala das providências cautelares. É a mesma coisa? Não, mas também é assim. A medida da best seria a gente usar a proteção. A medida que é eficaz, mas não tão de choque, seria a gente usar a providência cautelar, né? O melhor de todos é a intimação para a proteção de direitos e liberdades individuais. O meu professor, inclusive, chama esse tema de IPDLG, pra gente gravar, IPDLG. Eu vou usar com primazia esse. Não conseguir, o que eu vou usar? Eu vou usar o artigo 112. Olha, ainda assim, eu acho que o meu caso não tem esse caráter todo de urgência, dava para... Então, eu vou usar a ação administrativa comum que está prevista no artigo 37 e vou fazer um pedido cautelar, ok? O que a gente chama no Brasil, muito usualmente, os efeitos mandado de segurança. Mas comparando com a riqueza do Código de Processo dos Tribunais Administrativos de Portugal, a gente pode dizer o seguinte, o efeito do mandado de segurança é o mesmo de uma ação cautelar usada nos moldes do artigo 37, em que você explica a devida urgência se você, por acaso, não conseguir pelo 112 e pelo 109, que é o must. Eu tô falando isso, gente, porque antes eu ficava assim, não quero tratar sobre recusa de imigração, porque eu acho que isso incentiva as pessoas a virem de forma atabalhoada. Ah, porque se não der certo eu só vou lá e entro com recurso. Depois eu fiquei pensando, o problema é que eu não falar não impede que isso aconteça. As pessoas vêm de qualquer maneira. Então, para que vocês não caiam na mão dos urubus do tribunal,
do tribunal não, do tribunal, vamos dizer também que seja de tribunal, os urubus do aeroporto, é muito importante que numa situação em que isso acontece, sabe o que você pode pedir? Você vai conversar com o advogado. Doutor, o senhor já fez isso antes? Ah, já. Pode me mandar o caso? Pode me mandar uma sentença positiva? Em quanto tempo a pessoa foi liberada da imigração? E quais eram as circunstâncias? Porque não adianta você contratar um advogado para ele encher o bolso de dinheiro e daqui a 3 dias o seu familiar está em Portugal, está sendo devolvido para o Brasil com um carimbo de passaporte de recusa em território português. Não é isso que você busca, não é isso que você quer. Se você chegou ao extremo de viajar, vamos fazer com que essa viagem seja bem sucedida e você consiga. Se você preencher os requisitos da legislação, ter entrada garantida em território português, ok? Então é isso, gente. A dica para o familiar, como eu falei, se certificar de que o advogado contratado é uma pessoa séria que realmente conhece da legislação. Segundo, você, advogado, está assistindo esse vídeo, não faça de ânimo leve uma ação em que você não tenha consciência, a consistência jurídica para levar adiante e tenha a efetiva ética que é tão exigida da advocacia e não pense só no seu bolso, mas pense em garantir o direito do seu cliente, ok? E você que está assistindo esse vídeo, conhece uma pessoa que já passou por essa situação, passa para ela. Ou se conhece alguém que está com planos para vir para Portugal de modo atabalhoado e você não concorda com essa medida, o que você faz? Liga para essa pessoa e fala assim, olha como a advogada está dizendo para você que existe o risco de você ficar detido na imigração. Não façam as coisas de maneira que vão colocar em risco a sua segurança e a segurança da sua família, tá bom? Essa é a dica de hoje para vocês, ó. Beijinho e até o próximo vídeo.